Olá, irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao terceiro episódio da série do apóstolo Paulo e nós vamos falar sobre os seus primeiros anos como cristão. Um resumo aqui rápido, que nos capítulos anteriores nós fizemos algumas breves meditações sobre a vida do apóstolo Paulo, antes da sua conversão e no momento da sua conversão. Como já falei, hoje nós vamos falar alguns pontos de uma forma não tão profunda, sobre os seus primeiros anos como cristão. É um tema um pouco extenso, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, porém bem direto, bem objetivo, para não ser enfadonho. Então te aconselho também a buscar mais referências sobre esse assunto, caso seja do seu interesse. Então vamos dar início a esse terceiro episódio. Eu quero iniciar a partir do livro de Gálatas, capítulo 1, verso 15 em diante, que diz assim: Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. É interessante aqui, porque o apóstolo Paulo ele fala que quando ele sobe para Jerusalém para conhecer Pedro, e ele está com Pedro durante 15 dias, ele não vê nenhum outro apóstolo, somente Pedro. Ele salienta, a não ser Tiago, irmão do Senhor, que Tiago também estava com Pedro. E muitas vezes eu ouço algumas pessoas falarem que Tiago também era um apóstolo, enfim. Então, partindo desse princípio, eu consigo entender que Paulo salienta que o único apóstolo que ele vê é Pedro. Tanto que até na minha própria Bíblia, ela tem um título dizendo o irmão do Senhor, falando sobre Tiago. Então, dando continuidade, eu quero continuar em Gálatas capítulo 1, mas agora eu quero ir para o verso 11, que diz assim: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Eu vejo aqui Paulo reforçando ali o seu apostolado, que com certeza era muito contestado naquela época. Então nós lemos aqui rapidamente esse início, o chamado. Paulo fala sobre a graça, sobre a eleição soberana de Deus. Fala também que ele sim é um apóstolo, ele reforça isso. E eu quero continuar aqui, mas eu quero ir para o livro de Atos, capítulo 11, se você puder abrir aí e acompanhar, verso 25 e 26, que diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Quero salientar aqui que no episódio 1 nós vimos que os discípulos eram chamados de seitas do caminho. Então a Bíblia nos relata que a partir desse momento, como diz aqui, pela primeira vez, eles começaram a ser chamados de cristãos. Amém? Então podemos registrar também esse momento. Então vamos dar início agora a uma etapa número 2, digamos assim, nesse terceiro episódio. Vamos falar sobre algumas das suas viagens missionárias. Mas eu quero iniciar no texto que está em Atos capítulo 13, do verso 1 ao 4. Eu creio que é uma passagem bem interessante para que possamos meditar rapidamente, mesmo que rapidamente, mas que venha ao nosso conhecimento. Atos capítulo 13, do 1 ao 4 diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre. Vamos reparar que houve uma imposição de mãos
pelos homens, mas a Bíblia deixa bem claro que mesmo ali em meio a um ambiente onde tinham muitas pessoas, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então houve a imposição de mãos humanas, amém, mas foram enviados pelo Espírito Santo. E é interessante, há muitos que não crerem, né? A Bíblia diz, disse o Espírito Santo. Como o Espírito Santo disse? Nós vivemos em um tempo no qual as pessoas sempre tentam, de certa forma, anular essa graça de Deus de se comunicar com o seu povo de uma forma, como é que eu posso dizer, até mesmo inexplicável. Que aqui disse o Espírito Santo. Amém? Então reflitam depois sobre isso, para que não fique muito longo. Continuando aqui, verso 5. Chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar, viajando por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Procônsul, sendo um homem culto, muito inteligente, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Verso 8. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé do procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Então preste atenção sobre isso. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Tá? Se atente a essas características. Continuando. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava que o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor, ou com o ensino do Senhor. Então, continuando aqui, do verso 13 ao 15, nós vemos alguns deslocamentos, do apóstolo Paulo. Porém, a partir do verso 16 ao 52, Paulo começa a pregar ousadamente, como já era de costume. Então, encorajo os irmãos que meditem nessa pregação do apóstolo Paulo, que tirem um tempo para conseguir ler com calma e entender melhor, porque o nosso tempo aqui é curto. Então, não tem como ficar esmiuçando versículo por versículo. E dentro de toda essa pregação do apóstolo Paulo, também quero salientar aqui o verso 48, que é bem interessante, porque diz assim: ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendizeram a palavra do Senhor. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então aqui é bem interessante, Creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Então, que nós venhamos entender que dessa mesma passagem, dessa mesma pregação que o apóstolo Paulo estava fazendo àquele povo, do verso 50 já diz que muitos não creram e ficaram enfurecidos, escutaram a mesma palavra, o mesmo evangelho. Olha o que diz no verso 50: mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Então quero rapidamente trazer uma breve meditação sobre o que nós lemos aqui. A mesma palavra, no mesmo local, o mesmo sermão. Umas pessoas creram e outras não. Você está entendendo? E no verso 48 ele diz: creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Tá? Então não houve nenhum tipo de... a pregação da manhã foi boa e a da tarde não foi tão boa, por isso... Não. A mesma pregação, e ali se desdobrou, e nós vimos aqui Deus nos mostrando que quando o evangelho é pregado, uns vão amar, vão se alegrar, como diz a palavra do Senhor, e outros vão odiar. Então, seguindo para o próximo capítulo 14, vamos iniciar no verso 1. Diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo
que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apredejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades de Licaônica, de Listra e Derbe, em seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então aqui fugiram para outras cidades, mas continuaram a pregar. Isso aqui é interessante. Eles não fugiram para se esconder, né? Vamos dar um tempo. Eles continuaram a pregar. Continuando, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. No verso 12, Barnabé chamavam de Zeus, Mercúrio, e a Paulo de Hermes, Júpiter, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. E algumas versões diz sujeito aos mesmos sentimentos. Aí sentimento significa afetos, desejos, paixões. E ele salienta e diz: não façam sacrifícios, porque somos homens como vocês. Continuando, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo: se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Encoraje os irmãos que meditem em todo o capítulo 14 para a melhor compreensão desse assunto, pois infelizmente não temos tempo suficiente para entrar em todos os detalhes que nós estamos lendo. Então eu vou continuar aqui e vou falando só sobre os pontos importantes, assim, as ações ali mais importantes, digamos assim, sem desmerecer as demais, de cada versículo. Então o verso 18 diz que o apóstolo Paulo fez um discurso, foi apedrejado, discurso é a pregação, né? Foi apedrejado e se fingiu de morto. O 20, ele tem o socorro dos discípulos, aí se levanta, volta para Listra junto com Barnabé e depois eles vão para Derbe. No 21, eles pregaram a palavra de Deus naquela cidade e voltaram novamente para Listra, Icônio e Antioquia. 22, é interessante que em meio às dificuldades, os discípulos encorajam eles a permanecer na fé e dizem que é necessário que eles passem por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É interessante como é importante essa comunhão e você ser consolado, Você, ao mesmo tempo que você consola com a mensagem, você também é consolado por aqueles que ouvem. No verso 23, Paulo e Barnabé, eles estabelecem presbíteros nas igrejas, entendeu? Verso 24 ao 26 diz que eles fizeram também algumas viagens missionárias. Eu saliento que a Bíblia sempre nos diz que eles estavam pregando o evangelho, sempre pregando a palavra. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Atos 14, do 24 ao 26. No verso 27, e chegando ali, reuniram a igreja de Deus e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como Deus tinha aberto portas para que eles viessem pregar aos gentios. E o verso 28 diz que eles ficaram ali por muito tempo com os discípulos. Então aqui nós vimos um pouco, como eu disse, não muito detalhado, mas um pouco dos primeiros anos dos acontecimentos do apóstolo Paulo como cristão. E já encerrando esse terceiro episódio,
Eu quero trazer uma breve meditação aos irmãos. Em meio a tudo que nós vimos sobre os primeiros anos da vida do apóstolo Paulo como cristão, algo que me chamou muito a atenção foi a unidade, a comunhão que ele sempre buscou ter. Mesmo depois de ter vivido experiências extraordinárias com Deus, como ele mesmo fala, de ter recebido o evangelho por uma revelação do próprio Jesus Cristo, ele não sai para fazer a obra de si mesmo. Então Paulo sempre buscou ter essa comunhão, sempre buscou estar com os irmãos. Ele não saiu e, por exemplo, como acontece muito nos nossos dias, agora eu fiz um seminário, eu estou pronto para ser pastor, vou iniciar meu ministério, vou começar isso, aquilo, outro. Ou, como acontece muito na parte dos ministérios de louvores, agora que eu aprendi a cantar, fiz o curso, vou começar a cantar em todos os lugares. Não, ninguém faz a obra de si mesmo. E ele não partiu desse princípio. A Bíblia nos mostra que ele estava com os irmãos ali, como diz em Atos 13, que nós já lemos, eu vou ler mais uma vez, que diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aqui ele fala os nomes, mas eu vou direto ao assunto, que diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E aqui diz: enviados pelo Espírito. É interessante, que é o mesmo princípio da narrativa da sua vida, que ele fala que o Senhor o separou no ventre da sua mãe e depois o chamou. E aqui é a mesma coisa. O Espírito Santo fala: separem. E depois que eles impõem as mãos, eles vão lá. A Bíblia fala que enviados pelo Espírito. O Espírito envia. Então que nós venhamos nos atentar para tudo que Deus tem feito ao nosso redor. Paulo e Barnabé estavam ali adorando a Deus, mas Deus fala para outros irmãos que estavam ali presentes, não fala para eles. Não fala: olha, agora vocês vão. Eles poderiam até saber, mas a Bíblia não diz para a gente isso. A Bíblia diz que o Espírito falou: separe-me Barnabé e Saulo. Obviamente, está mandando separar Barnabé e Saulo, não está falando diretamente com eles, e sim com outras pessoas que ali estavam. Nunca ache que por você ter dons, ter um bom conhecimento teológico, que você está pronto para ir fazer a obra de Deus. Não seja de sentimentos cheios de egoísmo, vaidade, soberba. Não seja presunçoso. Aguarde o tempo. Tudo aquilo que Deus tem nos dado de entendimento, de dons, talento, vamos nos esforçar para servir em nossa igreja local, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso zelo. E se for da vontade de Deus, Ele vai nos enviar. Mas o mais importante é que nós vamos entender que esse envio, ele tem que ser pelo Espírito Santo. Ele tem que ser com consentimento da igreja. Paulo, por muitas vezes, teve que lutar ali, digamos assim, para confirmar o seu apostolado. Pode até ser que um daqueles homens que estavam ali presentes já tinham essa rejeição em seu coração. Mas Deus confirmou o seu ministério. E Paulo foi enviado pelo Espírito Santo para fazer a sua obra. Amém? Então finaliza aqui esse terceiro episódio. Que o Senhor nos guarde, nos fortaleça, nos abençoe. Que seja conosco durante todos esses dias vindouros. E o mesmo poder que a Cristo reviveu no grande dia irá me ressuscitar. A Deus seja o louvor. Por isso eu te louvo.